Estamos aqui mais uma vez no nome do Senhor Jesus. O pastor Gilson que está falando com vocês. Nós estamos no templo da Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Santo Ângelo, aqui na capital das missões. Nós estamos no templo sede da Igreja Brasil para Cristo, na Avenida Ipiranga 1364, e com muito prazer nós estamos entrando no ar mais uma vez com esta live, e que esta live hoje possa ser útil a você que está me ouvindo, nos dando o prazer de nos assistir agora, ou quem sabe vai assistir depois, mas que a gente possa ser útil a todos vocês com a palavra. A nossa intenção é trazer uma palavra de Deus para vocês e também fazer aquela oração que a gente sempre faz, e Deus tem abençoado de uma maneira extraordinária. A gente tem ouvido testemunhos já sobre isso, muitas pessoas têm testemunhado, e na medida aí do andar da live, quero dizer para vocês, e mandando um alô, compartilhando, que nós estamos aqui com nossa equipe, já está aqui, o Darwin está aqui, sempre está conosco, e também a minha esposa, que estão nos bastidores aqui. Você vai mandando um toque aí que você está ligado, e a gente vai, na medida do possível, a gente vai interagir aqui com vocês, mandando um abraço, mandando enfim um alô para vocês, e para a nossa live ficar mais gostosa, mais bonita, mais legal, a gente está interagindo com vocês nessa noite. Eu gostaria, antes de tudo, dizer que os nossos trabalhos aqui na cidade estão normais. A gente já está trabalhando, já vem trabalhando sempre, mas nós temos os nossos cultos sempre no domingo às 18 horas, sábado nós temos culto de dos jovens às 18 horas também, e na sexta-feira, que é amanhã, nós temos o nosso trabalho de oração aqui na igreja. Isso é um trabalho que a gente sempre faz. A gente abre a igreja às 6 horas da manhã, só fecha às 6 horas da tarde, e com turnos organizados de hora em hora, com toda a segurança possível. Nós sempre estamos aqui orando, intercedendo a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus, porque a gente tem esse desejo, a gente tem essa prática de todas as sextas separar para orar a Deus. Eu gostaria de orar com todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta live, desta noite. Que o Teu nome venha a ser glorificado, louvado, adorado e engrandecido. Muito obrigado por tudo. A Tua boa mão se estenda favoravelmente, nos dando sabedoria, e que a gente possa ser útil tanto às pessoas quanto a Deus nesse tempo que a gente vai usar aqui nesta ferramenta, né, através da internet, e que pessoas venham ser tocadas e venham aguçar a fé de muitas pessoas nesta noite, para vencer, quem sabe, meu Deus, alguma dificuldade que esteja passando ou vivendo nestes dias. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, quero mandar já de início aqui, o Darwin vai me passando aqui, um abraço à nossa querida irmã Dirce Radke, um abração, irmã Dirce, também o irmão João aí, ligado na nossa live dessa noite. Mateus Nigolino está conosco, também ali da cidade de Catuípe, nosso sobrinho, e também a Maria Pereira, né? Um abração, irmã Maria, obrigado pela companhia da senhora. Hã? Sim, também a nossa querida Ju aqui da igreja, a Jussiele, obrigado pela companhia, um abraço, Ju, a Ju é da equipe aqui da igreja, sempre trabalhando com muito afinco. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Vocês vão mandando aí. Quero mandar um abraço também já para o Cláudio Moraes, lá da cidade. Entrou agora. O Cláudio Moraes é nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, um irmão que a gente acabou tendo já depois de grande, são gente querida, amada nossa. Cláudio Moraes. Também um abraço a Vera Santos, também a irmã Júlia, ali da cidade de Santiago, muito obrigado que está conosco. Deixa eu me lembrar, Carla também, lá da cidade de Santa Maria, um abração, Carla, sua mãe, sua tia, enfim, todo esse pessoal querido que está nos acompanhando nesta noite. Eu gostaria de ler um texto com vocês, a gente vai conversando, falando, e daqui a pouco também dizendo para vocês que nós temos a nossa oração, né? A corrente de oração do Brasil para Cristo. Por que eu falo corrente? Falo corrente no sentido de quê? É o seguinte, que nós estamos em muitos lugares do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Então eu chamo de corrente porque simbolicamente a gente está ligado
numa mesma fé, no mesmo intuito. E quando a gente vai orar aqui, então eu digo que faz uma corrente, mesmo a gente estando longe um do outro, a gente está ligado, certo? Então por isso que eu falo corrente, daí a gente busca a Deus, clama a Deus e Deus tem feito coisas extraordinárias. O texto de hoje à noite, que eu quero falar com vocês, que está aqui em Lucas capítulo 22, versículo 54. Então prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado o fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não te conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei do que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É um texto muito interessante. Eu quero conversar um pouco com vocês, mandando um abraço também à irmã Iraci, da cidade de Santiago. Iraci. Irmã Iraci, um abraço. Está ligada com a gente aí, um abraço. Pessoas também queridas no nosso relacionamento, amigas nossas, pessoas amigas, queridas, que a gente tem conhecido neste andar da nossa vida. Maria Rodrigues agradece as orações. Irmã Maria Rodrigues também, querida, um abraço, agradecendo as orações aqui, muito obrigado. Um abraço por estar ligada com a gente aqui. Eu quero conversar um pouco com vocês e que esta fala desta noite venha animar vocês, fortalecer vocês. Porque como pastor eu tenho algumas dificuldades às vezes para lidar com algumas coisas. Muitas vezes aquilo que eu prego, aquilo que a gente ensina, por incrível que pareça, aquilo que a gente prega, aquilo que a gente estuda, a gente ministra a palavra, ensina a palavra, isso que nós temos falado, por incrível que pareça, não resiste muito tempo na vida das pessoas. O que quer dizer isso? Tem vida curta. Num instante termina, acaba, se vai. Basta uma crise, basta uma palavra mal colocada, os valores vão para o espaço, se perde isto. Basta receber um prognóstico difícil, uma cantada. Então, e muitas vezes nem interessa se o jugo, como diz a palavra, é desigual. Aquela palavra que é ensinada, pregada da parte de Deus, por qualquer mal entendido, aquilo que foi ensinado, que era a firmeza da nossa fé, ela desaparece. Mas desaparece numa rapidez muito rápido, com uma rapidez a qualquer coisa que aconteça de contrário, adversidade, doença, como eu estava falando, qualquer palavra mal colocada, às vezes até pelo pastor, aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente ministra, aquilo que a gente tem pregado, que é a base da nossa fé, infelizmente, ela evapora, ela vai embora, desaparece. Às vezes também nós buscamos fé, mas aquela fé para fazer milagres. E Deus, pela sua misericórdia, Ele tem feito alguns milagres. E eu
pensando num texto, a gente vê a fé dos 10 leprosos, por exemplo. Nós temos lá em Lucas capítulo 17, versículo 17. A Bíblia diz: e respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Jesus faz uma pergunta para um: onde estão os outros 9? Quer dizer, eles tinham fé, estas pessoas aqui, esses leprosos. A gente olhando aqui, eles tinham fé, e quem sabe, esses homens aqui tinham muito mais fé do que qualquer um de nós. Mas uma fé, esses homens tinham, olhando aqui a fé dos 10 leprosos, eles tinham uma fé de situação, uma fé de conveniência, uma fé que não recebe o elogio de Jesus. Olhando o texto com carinho, a gente tira esta lição para a gente. É uma fé que, como eu estou dizendo, eu vou repetir para que a gente entenda, uma fé, quem sabe, muito maior do que a gente, porque enfim, eles conseguiram eliminar da sua vida uma lepra terrível, das suas vidas. Eles conseguiram eliminar isso das suas vidas, mas era uma fé de conveniência, uma fé que não recebe, infelizmente, o elogio de Jesus. Conseguiram aquilo que queriam, chegaram onde queriam chegar, mas quando chegou perto de Jesus, eles não recebem o elogio de quem deveriam receber, que era Jesus. A fé que nós precisamos, eu já continuo aqui, tá legal? Vou mandar um abraço aqui para os nossos irmãos, e eu gosto disso, e a gente vai conversando e vai falando da palavra. Chico Sebajos, um abração, meu amigo. Celi Guzmão, ali da cidade de Catuípe, Deus abençoe o senhora, a sua família toda, que Deus abençoe, muito obrigado pela companhia. Também está conosco a irmã Nizarete, ela é a minha cunhada, um abraço, que Deus abençoe vocês. E também a nossa querida irmã Iracema Santos, como diz assim, se não me trai a memória, lá de Tupã-Siretã, também querida amada, nossa, um abração à irmã Iracema Santos. Então, eu estava falando, gente, obrigado aí, pode ir mandando alô, eu vou conversando com vocês e nós vamos conversando da palavra aqui. Neiva Antunes e Ericélia Negolino. Também a querida irmã Neiva Antunes está conosco, um abração, irmã Neiva, querida amada nossa. Também a minha cunhada, hoje está a família aqui, uma parte, pelo menos as irmãs da minha esposa estão aqui, Ericélia Negolino, um abraço pela tua companhia, de estar ligada com a gente. Que Deus possa abençoá-los grandemente nesta noite e sempre. A Dirce Rádio pede oração para a família Matoso. Tá bom, nós também, a irmã Dirce, nossa irmã Dirce, também está pedindo oração pela família Matoso, né? Matoso. Isso, nós vamos, irmã Dirce, depois quando a gente fazer a corrente aqui, pode ter certeza que vão entrar todas essas pessoas e Deus vai com certeza abençoar cada um deles. Então eu estava falando que, embora a gente olhando para os 10 leprosos, eles tinham fé, e muito mais fé que a gente, mas só que era uma fé de situação, de conveniência, uma fé que não recebe, eu estava falando, o elogio de Jesus. Jesus não elogia esse tipo de fé, mas a fé que nós precisamos é uma fé que nos dê solidez, que diante das lutas, dos contratempos, nós possamos sustentar as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Uma fé que me dê coragem, uma fé que me dê constância, no dia da aflição, da angústia, que eu possa resistir às tentações, às adversidades, às enfermidades e aquilo que nos acomete a cada dia, que nos surpreende, que nos pega muitas vezes de mal súbito, alguma coisa que nos prega no contrapé, como diz, mas que esta fé neste momento nos dê uma solidez, nos dê uma diante da angústia, nos sustente as nossas vidas, para que a gente possa passar por isso, porque o Senhor Jesus disse que todas as coisas
são possíveis aquelas pessoas que creem até vencer a dificuldade em nome do Senhor Jesus. Vocês entenderam? Olhando a fé dos 10 leprosos, é uma fé de conveniência, mas nós não precisamos esse tipo de fé, tá certo? Porque eles foram curtir as benevolências da fé, da vitória que eles tiveram. Eles foram curtir isto longe de Jesus, eles foram se alegrar longe de Jesus, para muito longe de Jesus, e Jesus já falou: sem mim nada podeis fazer, além de ter uma ingratidão muito grande, de voltar, e que só voltou um para agradecer a Jesus, e teve uma palavra da parte de Deus, de Jesus, para a vida dele. Vocês estão me entendendo? Então, o texto que nós lemos nesta noite, o olhar de Jesus para Pedro, ele vê uma fé em Pedro, mesmo ele falando, entenderam? Às vezes a gente fala, né? Como a gente fala de fé, e principalmente para os outros, né? Você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que ter fé, entendeu? Eu não tenho mais fé. Onde é que está a tua fé? Porque quando a pessoa está passando uma dificuldade. Então, o olhar de Jesus para Pedro, Jesus vê uma fé que ele não tinha constância. Era uma fé de altos e baixos, uma fé que não tinha constância. Ele aprendeu de Jesus durante anos, muitos anos, são 3 anos. Jesus ensinou ele durante um tempo, mas agora a gente está vendo aqui que no texto que a gente leu, mesmo Jesus ensinando ele no momento que a fé dele, que não deveria ser uma fé de oportunidades, deveria ser uma fé que ele pudesse resistir naquele momento de aflição, Pedro não suporta, ele não suporta. A gente leu o texto aqui, as pessoas chegaram para ele, disseram, e ele negou veementemente que conhecia Jesus. Negou veementemente. Alguns versículos antes, Pedro é ousado. Pedro está no auge. Daqui a pouco ele está à distância de Jesus, porque a Bíblia diz que ele ia à distância. Um pouco antes ele é ousadíssimo, ele está dando até a vida por Jesus, mas daqui a pouco ele já está à distância. A nossa fé muitas vezes é usada no ambiente religioso, mas sai do ambiente religioso, as nossas atitudes mudam, elas ficam diferentes. Eu tenho aprendido que nós devemos eu devo mostrar a minha fé fora do ambiente religioso. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no templo da igreja, eu estou num ambiente religioso, e as pessoas têm muita fé, gritam, pulam e fazem um monte de coisas neste ambiente religioso, num ambiente que é propício a isto, dentro da igreja. A mesma coisa do pastor. Eu estou hoje aqui no púlpito da igreja, onde eu prego a palavra, porque eu tenho muito respeito, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e às vezes no ambiente religioso, nós temos muita fé neste ambiente, mas quando a gente sai do ambiente religioso, as nossas atitudes, elas mudam. E eu quero falar para você que está me ouvindo nesta noite, nós precisamos ter uma fé que nos dê constância, nos dê base, segurança, para que quando estivermos fora do ambiente religioso, esta fé nos dê constância. Não é uma cantada qualquer, não é um convite qualquer que vai nos tirar do foco, vai nos tirar da nossa base, porque nós estamos alicerçados na palavra, em Deus. E esta fé nos dá constância para resistir tentações, tribulações e muitas outras coisas. Eu já sei que você está entendendo. No meio do ambiente religioso, na emoção, nós cantamos,
E tem uma canção que diz, a gente até canta e até chora, né? Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre no âmbito religioso. Mas canta hoje, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja em dificuldade, vivendo um momento adverso, você, quem sabe, está me ouvindo nesta noite, precisa tomar decisões e eliminar da tua vida algumas coisas que não têm trazido benefícios para a tua vida. Porque as coisas que às vezes a gente está vivendo não estão pautadas e nem alinhadas pela palavra de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que não têm compromisso com a sua palavra. Então isso é muito sério. No ambiente religioso cantamos, seguirei meu bom mestre, mas agora Pedro está entrando na casa do sumo sacerdote. É um outro terreno. Vocês lembram que eu falei, agora há pouco ele estava lá com Jesus, e ele disse, Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo, mas ele está perto de Jesus. Agora ele está num outro terreno, está num outro ambiente. E num outro terreno e num outro ambiente, nós precisamos mostrar constância, firmeza, solidez. Então nós precisamos, em nome de Jesus, eu estou falando com vocês nessa noite, tirando estas lições aqui desta história, que num terreno diferente, num terreno fora do contexto religioso, a gente possa manter solidez, possa manter constância, possa manter uma fé que que a gente venha aprender, glorificar a Deus e dizer não quando tem que dizer não, e sim quando tiver que dizer sim. Esse tipo de fé que a gente quer, que precisa. Então, Pedro está num outro terreno, aí ele está andando 2 passos atrás, num outro terreno ele já começa a andar para trás, já começa a dar para trás. Então são cuidados que nós temos que ter, são degraus caminhando para baixo. E agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês, amigos que estão me ouvindo, pessoas que, quem sabe, sejam ligadas à igreja ou não são ligadas, enfim, pessoas que estão nos dando o prazer de nos assistir neste momento. Eu quero conversar com vocês agora as atitudes fora do terreno religioso que você está tomando. Você está caminhando para frente ou está caminhando degraus, caminhando para trás, para baixo? O pior é que Pedro estava caminhando para baixo. Gente, estou chamando a atenção com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Às vezes no terreno religioso a gente é uma coisa e fora do terreno religioso a gente é outra coisa. A gente precisa ter cuidado com isso. Pedro aqui, eles está caminhando degraus, caminhando para baixo. Então, irmãos, quero falar para vocês, meus amigos, irmãos, falando uma linguagem aqui de dentro da igreja, né? Mas a vocês que estão nos ouvindo nesta noite, nos dando o prazer, para nós não existe a possibilidade de parar. Esta é a fé que precisamos. A pessoa diz que tem fé, mas daqui a pouco sai fora do ambiente, começa a viver num outro terreno, as coisas deste outro terreno influenciam ela e ela acaba desistindo. Então quer dizer que a fé não era tão grande assim. Quero trazer um alerta para vocês dessa noite. A fé que a gente precisa é a fé que nos possibilita, independentemente do terreno, do ambiente que a gente vive, da situação que a gente vive, não nos possibilita a parar de nos relacionarmos com Deus. Você está entendendo? Já pulamos, já choramos muitos, juntos, enfim, eu anotei uma coisa aqui, porque para não me entenderem mal, né? Já pulamos, já choramos, muito. A gente gosta de estar junto, porque enfim, nós somos pentecostais, gostamos de adorar a Deus juntos. Mas agora,
eu estou falando para as pessoas aqui nesta noite que estão fora deste ambiente. E a gente precisa, fora desse ambiente, guardar a nossa fé. Guardar. Falei guardar porque coisas importantes a gente guarda. A gente não joga em qualquer lugar. Então precisa guardar. Meus amigos, meus irmãos, vocês que estão me ouvindo, me permitam chamar de irmãos, pessoas que estão ligadas com a gente, que eu não mandei abraço, eu estou quase entrando na oração agora. Digo para vocês, vamos guardar nossa fé, certo? Porque esta fé vai receber o elogio de Jesus, tá certo? Às vezes a gente até toma uma atitude, recebe alguma coisa, mas como tu tem fé, meu Deus, a gente recebe elogio das pessoas. Não é tão importante. Importante é receber o elogio da parte de Deus. E Jesus elogiou aquele tá certo? E interessante, gente, que Pedro, também nesse momento de altos e baixos aqui, eu acho muito lindo esse texto, quero encerrar agora com vocês aqui, que Jesus, quando o galo cantou, Jesus disse, enquanto o galo cantava, você já tinha me negado 3 vezes, mas quando o galo canta, Jesus está olhando para ele, olho no olho, e acredito que aquele olhar foi um olhar de carinho, um olhar não de acusação, porque a Bíblia diz assim que Pedro olhou para Jesus e chorou amargamente, arrependeu-se, e depois nem parecia o mesmo Pedro, né? Daí ele começou a subir, né? O Pedro que pregou e 3.000 e poucas almas lá no Pentecoste se converteram. Tá, gente? Essa palavra que eu trago para vocês. Não deixa. Lorinda de Moura. Lorinda de Moura. Também está ligada com a gente. Irmã Lorinda, um abraço para você. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela companhia. E muito mais gente que a gente não pode mandar um abraço para todos. E eu gostaria neste momento, depois desta palavra, acredito que é uma palavra que mexeu com o teu coração e uma palavra bem explicativa nesta noite. Entendemos que a fé que a gente precisa é uma fé que nos dê solidez fora do ambiente religioso, no ambiente que a gente vive, dentro de nossas casas, do nosso trabalho, do nosso convívio, enfim, aonde nós nos relacionamos, aonde é o nosso mundo que nós vivemos e que andamos. Certo? O teu mundo não é o mesmo meu não é o mesmo teu, mas o fato é que você está exposto a algumas coisas fora do ambiente religioso. Nós precisamos de uma fé que nos dê solidez. Amém? Gostaria de orar com vocês agora. Gostaria de convidar você, sei que hoje é quinta-feira, e educadamente, se você quiser levantar para nós clamarmos a Deus, porque enfim nós vamos chegar diante de Deus agora. Do Deus Todo-Poderoso, do Deus tremendo, do Deus magnífico. E nós vamos chegar na presença de alguém que pode mudar totalmente, pode eliminar lepras, pode curar enfermidades. Então por isso que a gente eu estou convidando você para que a gente fique em pé diante dele ou de joelho, enfim, você faz como você quiser, mas em reverência nos dobramos diante deste Deus Todo-Poderoso. Quero falar com vocês que estão enfermos, acreditem, Deus vai curar enfermidades agora. Tem pessoas que estão angustiadas, acredite, Deus vai arrancar esta angústia. Tem pessoa, quem sabe, está com câncer, acredite, Deus vai arrancar esse câncer. Tem pessoas que está aí até fora da comunhão dos santos, acredite, volte à comunhão dos santos, volte a ficar junto com o teu povo, a tua igreja, de onde você pertence. Eu quero orar com todos vocês. Quem sabe eu estou falando nesta noite com pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão, quem sabe, na parte financeira enroladas. Deus vai abrir uma porta para você. E quem sabe você que está me ouvindo também, precisa que portas sejam fechadas. Deus vai fechar portas, vamos crer nisso. Vamos acreditar que o mesmo Jesus que curou os leprosos e que olhou com carinho para Pedro, não acusando ele, mas um olhar para que Pedro olhasse para dentro de si e visse aquilo que ele estava fazendo, não estava alinhado com aquilo que Jesus queria que ele fosse.
Ele era um discípulo. Eu quero dizer para vocês também, quem sabe eu estou falando para pessoas que estão fora da comunhão, precisam voltar à comunhão. Entenda que Deus só tem um tipo de seguidor, Jesus só tem um tipo de seguidor, discípulo, e você é um discípulo. O olhar de carinho vai para você também nessa noite. Vamos orar agora. O pessoal da equipe aqui, o Davi já está de joelho na minha frente, clamando, buscando a Deus, porque ele sabe que Deus vai fazer coisas extraordinárias agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento, para que a gente não esqueça, no nome de Jesus, para que a gente não esqueça, eu quero colocar na Tua presença esta família que a irmã Dirce pediu que colocasse na presença de Deus. Eu coloco esta família, e agora na autoridade que o Senhor nos deu, porque Ele nos deu esta autoridade. Eu não estou aqui por minha conta, eu estou no nome de Jesus, e no nome de Jesus eu estou aqui. Jesus me deu o poder para curar enfermos, fazer as mesmas obras que Ele fazia. Então eu estou me colocando contra todo tipo de enfermidade que está sobre o organismo desta pessoa. Pessoas que estão doentes de todo tipo de enfermidade, sejam enfermidades físicas ou espirituais, porque existem também, meu Deus, no nome de Jesus, eu estou me colocando contra as enfermidades espirituais, aquelas enfermidades que não são detectadas por médicos nem pelo melhor exame, são enfermidades que caminham, que causam danos. Eu estou repreendendo esta enfermidade agora. Espíritos malignos, obra das trevas, que tem se alojado sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta mente, no nome de Jesus eu estou repreendendo todo o mal agora, abençoando esta casa, abençoando esta criança, abençoando esta família que precisa de uma resposta de Deus, este homem que está precisando que uma porta se abra sobre a sua vida, e esta pessoa que está precisando também que portas se fechem sobre ele. Meu Deus, que isto aconteça agora, no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Esta corrente que nós estamos aqui, do norte ao sul, Senhor, de um lado ao outro do estado, um lado ao outro do país, ou mesmo fora do país, agora, no nome de Jesus, esta pessoa receba a bênção, receba a cura. Os relacionamentos, meu Deus, que estão difíceis, truncados e quebrados, agora no nome de Jesus, haja perdão, haja, meu Deus, a Tua bênção, os céus entrem em ação na vida deste casal agora, pelo poderoso nome de Jesus. Oramos, abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, gente, que Deus abençoe vocês. Bem rapidinho, as pessoas que moram aqui, quem sabe perto de Santo Ângelo, mesmo na cidade de Santo Ângelo, domingo, culto público presencial, 18 horas aqui no templo. Um abraço, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela companhia.